Meus irmãos, o pastor comentou que quando ele foi convidado a trazer uma palavra no aniversário do pastor, a perna dele tremia, mas a minha treme todas as vezes que eu sou convidado. Ela não muda. É impressionante. Mas, glória a Deus, é muito melhor assim, né? Tremer, porque é uma grande responsabilidade. Falar da palavra de Deus, ela tem que ser falada com responsabilidade, com afinco, com zelo. Então, que bom que nossas pernas tremem, pastor. Isso é muito bom. Que o Senhor continue a nos manter assim, né? Fazendo tremer as nossas pernas. Meus irmãos, foi me dada essa oportunidade de trazer a mensagem da palavra de Deus. E eu sou muito feliz e grato por caminhar com o pastor Pedro, porque ele já disse, e eu gosto disso, que ele não gosta de dar temas, ele deixa à vontade o pregador a trazer aquilo que o Espírito Santo fala ao coração. E eu acho isso ótimo, porque ao longo da semana a gente vai fazendo nossas leituras diárias, nossos devocionais, e o Espírito Santo fala conosco, e quando ele fala conosco de uma maneira bem especial, sempre é especial, mas tem sempre aquela maneira muito marcante, e aí você fala, poxa, isso dá um sermão, isso dá uma palavra, e aí pronto, aí saiu algo que realmente falou ao meu coração, saiu algo que realmente falou a minha alma, antes de eu transmitir para os irmãos e antes de eu transcrever. Eu queria ler a palavra de Deus com os irmãos, então, em 2 Reis, no capítulo 13, do verso 14 ao 25. 2 Reis, capítulo 13, verso 14 ao 25. Eu gostaria que os irmãos... Reis. Como falar em espanhol? Reis. 13, do verso 14 ao 25. Eu gostaria de pedir total atenção dos irmãos agora. Não dispersem, não percam o foco, porque não sou eu a falar, mas a palavra de Deus, e ela é muito importante. Então, gostaria realmente de pedir para os irmãos focarem só na palavra de Deus nesse momento e nada mais, amém? 2 Reis, capítulo 13, verso 14 ao 25. E aí eu vou ler o primeiro, os irmãos podem na sequência vir lendo também, amém? E Eliseu estava doente, da enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse, meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Verso 15. Então Eliseu solicitou, vai buscar um arco e algumas flechas. E prontamente Jeoás foi buscar um arco e as flechas. Então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse, abre a janela para o oriente. E ele abriu. Então Eliseu disse, atira. E ele atirou. Eliseu continuou, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre os sírios, porque destruirás totalmente os sírios em Afec. Disse ainda, toma as flechas. Ele tomou, e então disse ao rei de Israel, atira contra a terra, e ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Morreu Eliseu e sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. 21. Sucedeu que enquanto alguns enterravam um homem, eis que viam um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e ele se levantou sobre os pés. E Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dos israelitas, demonstrou seu carinho para com eles, por
causa da aliança celebrada com Abraão, Isaque e Jacó. Até nossos dias não os quis descer e nem os rejeitou para longe de sua face. Depois da morte de Hazael e da Síria, seu filho Ben-Hadad reinou em seu lugar. E Joás, filho de Joacás, tornou a tomar a cidade das mãos de Ben-Hadad, que ele tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Joás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Amém. Pai amado, é a tua palavra. Ela já falou ao meu coração ao longo dessa semana, muito me inspirou, muito me direcionou, muito me corrigiu. E eu te louvo, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra que transforma, até a tua palavra que vivifica, a tua palavra que renova, Pai. Pai amado, que não seja a minha boca falar nessa manhã, mas que seja a tua boca falar com o teu povo, Pai. Assim como falaste ao meu coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Eliseu, os irmãos conhecem a história, foi o sucessor de Elias, né? Foi aquele que deu seguimento, ou deu sequência à jornada de Elias, ao ministério de Elias. E Eliseu era filho de Safate e vivia em Abel-Meolá, lá no Vale do Jordão. Pertencia a uma família muito rica. Eliseu tinha posses, né? A Bíblia diz que ele tinha mais de 12 juntas de boi, ou seja, mais de 24 gados aí. Serviu a Elias durante algum tempo, até que Elias foi arrebatado nos céus num redemoinho, né? Não foi num carro de fogo não, viu, irmãos? Foi num redemoinho. Carro de fogo só os divide. Recebeu o que pediu. O que ele pediu? Porção dobrada do espírito de Elias. E por conta disso, Eliseu é um dos profetas com maior número de milagres registrados na palavra de Deus. Vou citar alguns aqui para lembrar os irmãos, que Eliseu abriu as águas do Rio Jordão com a capa deixada por Elias no mesmo momento em que Elias foi arrebatado. Então caiu a capa ali sobre Eliseu e ali no mesmo momento já fez o milagre de abrir o Jordão, né? Dividir o Jordão. Ele transformou uma fonte de água má em água potável utilizando sal. Esse é mais um milagre de Eliseu. Ele amaldiçoou os rapazes que zombavam da sua calvície. Olha aí, não zombam dos carecas, hein? Deus então envia 2 ursas que matam e despedaçam 42 desses rapazes. Previu o rei uma expedição bem-sucedida contra os moabitas. Ele multiplicou o óleo da viúva. Ele previu o nascimento do filho da sunamita. E quando o menino morreu, Eliseu rogou a Deus e o trouxe de volta à vida. Ele alimentou 100 homens com 20 pães e algumas espigas. Curou Naamã, comandante do exército da Síria, de lepra. Fez um machado que havia caído no rio flutuar. Adivinhou os planos dos inimigos do rei. Previu durante a grave fome de Samaria que haveria abundância de comida no dia seguinte e profetizou a morte do oficial que zombou da profecia. E após a sua morte, quando um cadáver foi jogado, texto que nós lemos, foi jogado em sua sepultura, assim quando tocou os ossos do profeta, voltou à vida. São alguns dos milagres de Eliseu. Quer ver? Era cabrabão, como falamos no Brasil, né? O camarada não era para brincadeira, era homem de Deus mesmo, cheio da unção, cheio do poder de Deus. E nós vimos isso ao ler as Escrituras, que realmente Eliseu tinha um chamado especial, né? Ele era um homem especial. Agora nós vemos este mesmo homem de Deus, depois de grande caminhada, depois de grandes milagres, depois de grandes coisas que fez em nome de Deus, no seu fim de vida. Nos seus últimos dias, com uma doença que, segundo as Escrituras, o levaria à morte. E ele ordenou ao rei Jeoás, né, que atirasse flechas, simbolizando o quanto Deus o faria vitorioso frente ao inimigo. E o rei teve pouca fé, arremessou poucas flechas. O rei não botou muita fé. O rei não acreditou nas palavras de Eliseu. E Eliseu ficou muito bravo, né? O qual alertou: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido, está lá no verso 19. Então feriria os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirá os sírios, porque só arremessou 3 vezes as flechas. E vemos assim, meus irmãos, como o profeta
profetizou, sucedeu na vida de Jeoás, né? O rei realmente, lá no verso 25, vai dizer isso. Guerreou contra os sírios e somente 3 vezes os venceu. Essa que é a grande verdade. Agora, sobre esse texto, né, sobre essa introdução que nós trouxemos, eu queria fazer alguns questionamentos e responder esses questionamentos ao longo dessa conversa chamada de sermão, né? Até onde vai a tua fé? Até onde vai a tua fé? Até onde alcança os seus olhos da fé? O que nos leva a agirmos muitas vezes como Jeoás, não atirarmos flecha suficiente, não alcançarmos lugares altos. O que nos leva a não ter essa fé? O que nos impede de atirarmos as nossas flechas da fé? São perguntas que o texto me trouxe, me incomodou ao longo da semana e o próprio texto me deu respostas. E eu queria meditar com essas respostas com os irmãos. E a primeira resposta que eu encontrei nos textos que eu fui lendo é a influência do pecado, é a primeira resposta. Por que não atiramos muitas vezes flechas ao longe? Por influência do pecado. Lembra que no começo eu disse que bom que o pastor não dá temas, e eu fico mais confortável em falar sobre temas mais difíceis, né? Como o pecado, por exemplo, é um tema difícil de se dizer, mas eu me sinto mais confortável em falar, porque eu sei que não foi uma invenção minha. Foi uma leitura que o Senhor me trouxe ao longo da semana e era importante para mim, eu creio que é importante para a igreja de Deus. E essa palavra ela vai realmente nos confrontar nessa manhã. Então, a primeira resposta para as perguntas que nós fizemos é: por que nós não alcançamos lugares mais altos? Por que nossas flechas não são suficientes? Por que nós não atiramos flecha suficiente? A primeira resposta: influência do pecado. A Bíblia mostra que o rei Jeoás reinou por 16 anos e fez o que era mal diante de Deus. Se vocês voltarem um pouquinho da leitura que fizemos e forem lá no verso 11 desse mesmo capítulo que nós lemos, está lá. Não fechem a Bíblia, tá? Lá no verso 11 desse mesmo capítulo que nós lemos está assim: e fez o que era mal aos olhos do Senhor e não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que era o seu pai, com que fez Israel pecar, porém andou neles. Ele era um pecador, mas não era um pecador como nós pecadores que confessamos diariamente o nosso pecado. Era um pecador conformado com o seu pecado. Ele vivia no pecado. Ele caminhava, a sua vida era pecar, para ele era natural. Não havia uma vida de confissão, de contrição, uma vida de quebrantamento de coração. Para ele era natural adorar a ídolos, se prostituir, levantar altares a uma série de deuses que Deus ordenara que não fizesse. E nós, muitas vezes, vivemos situações muito parecidas, infelizmente, com a de Jeoás. Nós caminhamos com homens e mulheres de Deus. Nós vamos à igreja aos finais de semana. Nos envolvemos nas atividades da igreja, né? A gente canta, a gente toca, a gente prega, a gente dá aula na escola bíblica, a gente canta no louvor, a gente canta no coro. Mas o nosso coração, muitas vezes, está distante de Deus. Porque nós estamos envolvidos, muitas vezes, em nossos pecados. Envolvidos na pornografia, envolvidos no adultério, envolvidos na mentira, envolvidos na cobiça, envolvidos no ódio. Não é nenhuma surpresa o que eu digo aqui para os irmãos, porque faz parte da minha vida lutar contra essas coisas todos os dias. E eu sei que da vida dos irmãos também. E quando nós nos entregamos a essas coisas, as nossas flechas não vão longe. Nós não temos coragem de arremessar flechas, porque o nosso coração, obrigado, pastor, o nosso coração está contaminado pelo pecado. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, que sobre Deus não há sombra de variação. E eu creio mesmo nisso, que Deus não muda. Ele continua cuidando do seu povo, ele continua abençoando o seu povo, ele continua derramando sobre as suas bênçãos, sobre a sua igreja. Mas nós, muitas vezes, não desfrutamos do melhor de Deus, porque, infelizmente, nós não damos lugar à transformação genuína na nossa vida. Nós não vivemos uma vida de confissão, uma vida de contrição, uma vida de arrependimento. Mais cedo, nosso irmão Rafael estava trazendo uma aula muito boa sobre a cruz de Cristo.
E aí ele citou o exemplo dos ladrões da cruz. E a cruz de Cristo, como fez com aquele ladrão, né, com um dos ladrões, que se arrepende, porque a Bíblia diz que ele também pragueja contra Jesus. Se vocês forem nos evangelhos, um dos evangelhos vai lhe dizer que ambos os ladrões falavam contra Jesus. Mas ao decorrer daquela crucificação, um deles se arrepende. Fala, não fala isso não. Esse homem nada fez para estar aqui. Ou seja, ele se arrependeu. Ele mudou de vida ali na cruz, nos últimos segundos. O que trouxe para ele um grande benefício, a vida eterna. Jesus disse hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Ou seja, a flecha dele foi o mais alto e o mais longe que se podia ser atirada, ser arremessada. Irmãos, quando nós vivemos uma vida de pecado, uma vida escondida, uma vida escura, uma vida apagada, uma vida na obscuridade, infelizmente o nosso coração se afasta de Deus e as nossas flechas não vão longe. Nossas flechas não vão longe. Agora, quando nós confessamos o nosso pecado a Deus, quando nós nos humilhamos perante o Senhor, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda maldade. Pode deixar, criança chora, fique em paz, não tem problema, criança chora. E nos purificar de toda maldade, de toda a impureza. Nosso Deus pode nos purificar, pode nos abençoar, mas nós precisamos nos confessar, nós precisamos nos arrepender do nosso pecado. Eu não estou aqui trazendo doutrina para os irmãos, estou aqui trazendo Bíblia, e como eu disse, essa mensagem também falou comigo já. Eu já apanhei dela. Já apanhei, fui o primeiro a apanhar. Quando a gente vai ali para Lucas, no capítulo 5, verso 18 ao 25, eu vou ler rapidamente por conta do tempo, é uma passagem muito conhecida, diz assim, eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, Jesus. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe, homem, os teus pecados são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, reconhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes, que razoai em vossos corações? O que é mais fácil dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Agora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Vocês percebem que antes da cura física, veio a cura da alma. Jesus perdoa os pecados daquele homem. Ah, mas aquele homem não se confessou. Mas Jesus sonda os corações. Jesus sonda os corações. Meus irmãos, não se alcança a bênção de Deus sem você andar nos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que cai chuva sobre justos e injustos. Isso mesmo é verdade, eu acredito nisso também. Mas você só desfruta, você só pode participar, você só consegue sentir a bênção de Deus quando o seu coração se constrange, quando o seu coração se quebranta. Porque as bênçãos de Deus muitas vezes são derramadas e nós nem vemos, porque o nosso coração está distante. Quantas coisas fez o Senhor por nós? Como diz o salmista, por isso estamos alegres. Mas você só vai perceber quantas coisas fez o Senhor quando o seu coração estiver quebrantado, humilhado, constrangido diante dele. Mas o segundo motivo que o texto nos traz, que me faz perceber por que Jeoás não arremessou tantas flechas e por que muitas vezes nós também não arremessamos as flechas da fé, é a autossuficiência. Autossuficiência. Vocês entendem essa palavra? Autossuficiência? Autossuficiência? Autossuficiência. Jeoás foi um rei muito poderoso em Israel, né? Ele era simpatizante do profeta Eliseu, ele gostava muito do profeta Eliseu, ele era amiguinho do profeta Eliseu, gostava de tê-lo por perto, porém ele se achava autossuficiente devido ao quê? Aos seus feitos. Vamos ali para o verso 12. O que diz o verso 12? Desse mesmo capítulo que estamos lendo. Alguém leia, por favor, em voz alta. Os demais atos de Jeoás, tudo quanto realizou e o poder com que lutou contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro das crônicas de Israel. O poder com que lutou
contra Amazias e os seus grandes feitos. A Bíblia diz que ele realmente realizou grandes coisas. Reinou por 16 anos, fez coisas grandiosas. E aí me parece, eu começo a perceber que quando o profeta Eliseu fala para ele, olha, atira a flecha, ele está tão tranquilo com a sua posição, tranquilo consigo mesmo, tranquilo com quem é, que ele, tá bem, 1, 2, 3, tá bom. Ele não coloca a sua confiança em Deus, mas coloca a sua confiança nos seus feitos, nos seus atos de poder. A soberba, a autossuficiência e o ego tomava conta do coração de Joás. Ele se sentia forte o suficiente para não precisar dar ouvidos ao homem de Deus. E nós, muitas vezes, somos autossuficientes. E eu vou dizer como. E eu sei porque eu já me peguei muitas vezes nisso. Acreditando que é o meu emprego que me sustenta. Acreditando que é o meu salário que me sustenta. Acreditando que é o meu intelecto que me garante vagas de emprego. Acreditando que é a minha formação superior que me abre portas. Acreditando que é tudo que eu já fiz ao longo da vida que me prepara um bom caminho. É claro que nós precisamos trilhar um bom caminho acadêmico, se esforçar no trabalho. Não estou negando isso. O que eu estou dizendo é que a nossa confiança não pode estar nisso. Não pode estar nisso. Salmo 127, verso 1 e 2 vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será se levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eu não posso me achar autossuficiente perante Deus. Novamente, trazendo o exemplo da aula de hoje, que veio ao encontro, não de encontro, mas ao encontro desse sermão. A aula de hoje fala justamente sobre a cruz de Cristo. Se eu tenho que me vangloriar em algo, que eu me vanglorie na cruz de Cristo. É a cruz de Cristo, a qual é minha suficiência. Ela é suficiente para mim. Deus é suficiente para mim. Jesus é suficiente para mim. E não a mim mesmo. Sabe quem que te traz o pão? É Deus. Quem cuida da sua família? É Deus. Quem cuida dos seus, não te deixa vir a doença? É Deus. Quem cuidou da sua casa até aqui em Portugal é Deus. Quem cuidou do seu lar lá na Venezuela, na Colômbia, no Brasil, não importa onde, foi Deus. Não somos nós, não é o poder nas nossas mãos. Não é o quanto podemos fazer, não é o quão longe podemos chegar, mas a misericórdia e graça do nosso Deus. Não depende de nós. Lance as flechas da fé. Creia no sobrenatural de Deus e creia no Deus do sobrenatural. Eu queria trazer rapidamente um testemunho que me ocorreu essa semana, enquanto Deus falava comigo. Eu disse que Ele falou realmente comigo, muito me incomodou com essa palavra. E essa semana nós estamos passando uma luta bastante intensa por conta de moradia. Alguns nós compartilhamos essa luta, alguns sabem disso, e eu não vou revelar, até por conta que o nosso culto está a ser transmitido. E por um acaso a câmera parou de funcionar, mas já faço ela funcionar em segundos aqui. Nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, questão de moradia, e essa semana nós encontramos uma moradia que aos meus olhos era maravilhosa. Eu olhei aquilo, falei, aquilo é de Deus, eu quero aquilo. E quando chegamos lá, vimos que era uma roubada. Infiltração na casa toda, casa gelada, úmida, absurdamente úmida. E fomos bem num dia de chuva, então o chão já estava molhado de provavelmente goteiras que tinha. E um senhorio muito, mas muito... Nada simpático. Nada simpático. E eu fiquei muito triste com aquilo. Aí comecei até a querer entrar em atrito com a Gladys, com a minha esposa. Falei, mas poxa, eu gostei do lugar e tal. E ela, amor, é isso que você quer para nós? É aí que alcança a sua fé? E aí o Espírito Santo me deu aquela lapada. Pá! Onde você está atirando suas flechas, Michael? Atira mais flechas, Michael. E aí eu cheguei em casa, fechei a porta do meu quarto, falei com Deus. Falei, Senhor, eu vou atirar todas as minhas flechas agora.
Eu quero uma casa assim, assim, assim. Eu quero que tenha isso, eu quero que tenha isso, eu quero que tenha isso. Pela tua misericórdia eu estou te pedindo, Senhor. Assim como diz a tua palavra, eu vou lançar as minhas flechas. Eu quero num lugar assim, eu quero numa posição assim, eu quero pagar tanto, eu quero que seja dessa forma. Prepara, Senhor, porque o Senhor pode, o Senhor é dono de tudo. Lance as suas flechas, lança as suas flechas. Não depende de você, depende de Deus, depende do Senhor. Lance as suas flechas. E por fim, última razão que eu encontrei para que Jeoás não lançasse tantas flechas, e nós muitas vezes também não o fazemos, é não valorizar as coisas do alto. Observe comigo o texto lá de 2 Reis ainda, lá no capítulo 2, agora eu quero que vocês voltem lá para o capítulo 2, por favor, versos 12 e 14, ainda no livro de 2 Reis, mas no capítulo 2, versos 12 ao 14. Quem encontrou, por favor, pode ler. O que vendo Eliseu, chamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais os viu. E, pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e, voltando-se, parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Muito bem. Até aqui, pastor. De Jericó, disse-lhe: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Amém. Amém. Até aqui. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Onde vocês viram isso há pouco? Lembram? Nós acabamos de ler lá no capítulo 13. Foi a mesma fala de Jeoás para Eliseu. Não perceberam? Voltem lá no capítulo 13 e vocês vão ver. Jeoás fala exatamente essas palavras que Eliseu disse para Elias. Jeoás a repete para Eliseu. Por quê? Estranho, né? Eliseu fala para Elias: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Quando Elias estava prestes a ser assunto aos céus, no redemoinho. Agora, diferente de Jeoás, que usa essa mesma frase de Eliseu, conhecida, né? Uma frase conhecida, evidentemente, até aí, em vias de morte de Eliseu, já havia-se muito escrito sobre Eliseu, então, evidentemente, se conhecia tudo que se passou na vida desse profeta, desse grande homem de Deus. E aí Jeoás, de peito aberto, vai lá e fala: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Parece algo bonito, né? Uma fala que ele usou do profeta, né? Parece algo muito legal, né? Muito interessante de se dizer. Agora, diferente de Jeoás, Eliseu, a postura de Eliseu quanto a Elias é que ele desejou receber porção dobrada do espírito de Elias. Mesmo sendo rico, como eu disse lá no começo, Eliseu era rico, tinha muita posse, pertencia a uma família abastada, preferiu valorizar aquilo que mais importava, o poder que vem do alto. Ele abriu mão de tudo quando Elias o chamou para caminhar com Elias e para aprender com Elias e para exercer o seu ministério. Ele abriu mão da sua riqueza, abriu mão dos seus bens, abriu mão de tudo que possuía, do conforto, para seguir o profeta Elias na altura. Para ele era muito mais importante estar aos pés do homem de Deus, aprender com ele e crescer na fé, do que continuar a viver a sua vida de riquezas e prazeres. Foi assim que essa foi a postura de Eliseu perante Elias. Agora, Jeoás repete a frase: entretanto, continuava a praticar os mesmos pecados do seu pai, como nós já lemos. Era poderoso em atos e riqueza, e isso era tudo o que importava para ele. Com a boca repetia as frases ditas pelo profeta Eliseu, mas com o coração e obras ofendiam ao Deus dos céus e manchava a reputação dos reis, do rei Davi em especial. Meus irmãos, não adianta usar jargão de crente. Sabe aquelas frases de efeito? Ô varão, terra, vaso, não adianta nada disso, se o seu coração não estiver em Deus. Não adianta
estar presente nos cultos se o seu coração não estiver em Deus. Não adianta impostar a voz. Amados irmãos, eu sou o irmão Maicon, servo do Senhor. Não adianta nada disso. Se meu coração não estiver em Deus, nada disso, nada vai mudar na minha vida. Se eu não respeitar os princípios de Cristo na minha vida, e não valorizar o poder que vem do alto, minhas flechas não vão alcançar na esquina. Não vão. Desculpa. Em Colossenses, capítulo 3, verso 1 ao 3, eu já sigo para encerramento, diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, quer arremessar flecha longe? Quer mandar um monte de flecha? Busca as coisas que são do alto. Eu gosto de contar esse testemunho. No Brasil, e agora eu posso repetir a mesma coisa, para ser sincero. Posso dizer que esse testemunho se repete na minha vida. Mas entre o ano de 2017 e 2018, em maio do ano de 2017, eu fui mandado embora da empresa que eu trabalhava e só fui readmitido, só comecei a trabalhar novamente em janeiro de 2018. Ou seja, um período bem longo para ficar desempregado, principalmente no Brasil. Aqui em Portugal, por questões de seguro-desemprego, é um pouco mais confortável, mas no Brasil as parcelas são bem mais curtas e mais baixas. E foi um tempo que eu achava que seria o fim. Perdi seguro de vida, o seguro-saúde, né? Perdi o seguro-saúde. O hospital público, para quem não sabe, no Brasil é uma calamidade. Perdi minha fonte de renda, eu ganhava muito bem na empresa que eu estava. Perdi o carro da empresa que eu também usufruía. E aí eu pensei, e agora? Como é que vai ser? Né? Só que foi um tempo que o Maicon estava mais crente. E ainda bem que eu possa voltar a esse amor, um dos primeiros amores da minha vida. Né? Mas ali eu estava mais focado na obra do Senhor. E estava fazendo visitas, e pregava o Evangelho, e visitava as pessoas, recebia pessoas na minha casa, fazia o trabalho do Senhor. E foi o tempo que eu menos precisei fazer para receber algo, para receber dinheiro, para receber o sustento de Deus. Não me faltou o sustento, não faltou o dinheiro da pizza, não faltou o dinheiro do lanche, dos passeios. Foi um tempo que Deus realmente cuidou de nós. Amém. Mas foi um tempo que eu busquei as coisas do alto. E eu gosto de trazer esse testemunho, não para me vangloriar, porque realmente eu olho para a cruz nesse momento. Eu olho que Cristo realmente cuida de nós, quando nós colocamos o nosso coração nele. E muitas vezes parece algo simples, como o testemunho do sorvete que eu já trouxe para vocês. Mas quando o nosso coração está em Cristo, até aquilo que é simples para nós tem valor. Até aquilo que é simples. Agora, quando o seu coração não está em Deus, Deus pode fazer algo grandioso que você não vai perceber. Não vai se contentar. E para concluir, meus irmãos, até onde vai a sua fé? Até onde alcança a sua fé? Quantas flechas você tem atirado? Você tem sido detalhista nos seus pedidos a Deus? Você tem ali... minha esposa fazia cartinhas para Deus. Eu achei muito bonito isso que ela fazia antigamente. Ela gostava de fazer cartinhas, sabe? Deus, olha, eu quero isso, e guardava aquilo. Eu nunca li. Realmente entre ela e Deus. Eu respeitava isso. Quando concretizava, aí sim, ela vinha e me... Olha, amor, a cartinha que eu escrevi foi exatamente como Deus... como eu pedi a Deus. O quão detalhista você é? Deus ama isso, Deus gosta desses detalhes, sabe? Deus gosta de ouvir você falar, Deus, eu gosto tanto poxa, eu queria tanto ter uma galinha no meu quintal, criar galinha, criar pato. Deus gosta desses detalhes seus, porque Ele te fez assim. Ele conhece o seu interior, Ele conhece o seu íntimo, Ele sabe o que você ama. E Ele quer que você peça para Ele, Ele não tem problema com isso. Ele não tem problema com isso. Hoje, mais cedo, o nosso irmão Rafael também trouxe, pincelou acerca da teologia da prosperidade. Essa heresia e muitas outras trouxe para nós um sentimento de se afastar das bênçãos de Deus, porque olha, eu não sou digno da bênção de Deus, porque isso é coisa da teologia da prosperidade. Peraí, teologia da prosperidade realmente é um pecado e eu não creio nessa heresia. Entretanto, as bênçãos de Deus são bíblicas e eu, como servo de Deus, eu posso esperar por elas, posso esperar em Deus.
Mas também eu preciso me lembrar, como Paulo dizia, né? Eu sei o que não é como é não ter dinheiro, eu sei como é, né, não ter amigos, eu sei como é, né, parafraseando, versão traduzida do Michael, eu sei como é não estar rodeado da minha família, eu sei como é estar em Portugal, eu sei como é estar no Brasil, estar na Venezuela, estar na Colômbia, eu sei como é ter bonança e eu sei como é passar por necessidades. Entretanto, tudo posso naquele que me fortalece. Se o nosso coração estiver em Deus, não importa o que estivermos passando, as nossas flechas vão longe. Creia nisso. Arremesse suas flechas. Valorize as coisas que são do alto. Valorize este momento, como o pastor disse hoje de manhã. Valorize estarmos juntos em comunhão. Valorize isso. Não perca um só minuto. Foque na palavra, foque nos louvores. Foque. Valorize isso. E eu tenho certeza que Deus continuará cuidando de você e cuidando de mim. Amém? Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vou terminar esse culto adorando a Deus com o último louvor. Convidar nossos queridos cantores